Olá, eu sou Carla Moreira, sou fonoaudióloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as aulas online para as crianças. Essa semana, Recife iniciou com as escolas as aulas à distância. E eu recebi muitas mensagens das mães preocupadas com esse processo novo, com essa linguagem nova. E se isso ia dar certo? Se era viável as crianças fazerem essas aulas? Se era melhor tirar as crianças da escola e deixar esse ano perdido, né? Deixar que isso corresse de qualquer forma e no próximo ano se recomeçava tudo. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas dicas que podem facilitar esse processo, né? E facilitar essa linguagem nova para a família dentro de casa. Uma primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso é uma linguagem nova para todos, para a família, para a escola e para a criança. Mas que a gente, apesar de a gente não estar aqui para romantizar e para tornar a coisa mais fácil do que ela é, porque realmente é difícil, não é fácil para ninguém, mas que talvez nós, adultos, estejamos com mais medo do que as próprias crianças. E que a gente está iniciando esse processo agora. A gente está começando a trabalhar com uma nova ferramenta, com uma nova linguagem agora. Então é importante que a gente entre um pouquinho de coração aberto, de mente aberta, e tentando, e dando oportunidade para a criança também tentar. Porque ela pode conseguir, ela pode surpreender a gente muito além do que a gente está esperando. Então, pensando em algumas dicas, vamos pensar em coisas que podem facilitar dentro de casa, tá certo? Um primeiro passo é pensar que para isso funcionar, a primeira coisa é pensar na organização. Então, organizar o espaço da mesma forma que a gente pensava quando pensava nas aulas presenciais e na forma de estudar em casa dessas crianças, quando a gente estava pensando que a criança ia para a escola e vinha para casa estudar e fazer a tarefa em casa. A gente vai pensar agora na organização dessa aula à distância em casa. Então, é preciso que a criança participe dessa aula num espaço definido previamente e organizado, e que seja sempre aquele mesmo espaço. Por que isso? Porque neurologicamente falando, a mente da gente se prepara para o que vem. Ela se prepara para uma aprendizagem. Se eu faço a cada dia em um local diferente, de uma forma diferente, a minha mente não vai se preparar para o que vem. Então é importante que eu defina, aquela aula vai ser feita sempre naquela mesa, naquele espaço. Coisa importante também é que a criança não faça essa aula deitada no chão, deitada na cama, no sofá da sala. A aula precisa ser feita, sim, sentada numa mesa, sentadinha na cadeira com material na mesa, seja o tablet, o celular ou o computador. Mas que seja com o corpo preparado para aquilo e não deitada, tá certo? Porque na sala de aula ela não ficava deitada, não é, gente? Então organiza o corpo e organiza o material. Separa o material que ela vai precisar para a aula. Lápis, caderno, borracha, livros, tudo tem que estar ali no espaço antes da aula começar, para evitar a dispersão de levantar para pegar esse material. Um próximo passo que a gente precisa pensar é que as crianças menores, elas vão precisar sim de um adulto junto delas nesse início para guiar a aula. E aí algumas mães me questionaram essa semana: Carla, eu não tenho como ficar uma manhã toda ou uma tarde toda assistindo a aula com a minha filha. É fato, né, gente? Não é fácil isso. Alguns estão fora e precisam que um outro adulto faça, porque estão trabalhando ainda, e as que estão em casa estão com os afazeres de casa para fazer, ou com o seu próprio trabalho também para fazer por computador. Mas a gente tem que pensar que é uma adaptação, assim como foi a adaptação delas ao colégio no início. Quando você levou o seu filho para o colégio no começo, não teve uma adaptação. Você não precisou ficar com ele 1 hora e depois sair. No outro dia, mais 2 horas e depois ir embora. No outro dia, você ficava até a hora do recreio e depois ir embora. Até ele estar seguro para ficar sozinho com a professora. Ele não ficou no primeiro dia. A grande maioria das crianças, pelo menos não. Eles não ficaram no primeiro dia sozinhos com a professora, num ambiente novo, com pessoas novas que ela nunca tinha visto.
assim é a aula pelo computador. Ela não vai, no primeiro momento, ficar sozinha na frente do computador assistindo a aula. Você precisa dar esse primeiro passo com ela, ajustar, ensinar como faz, mostrar onde é. Mas as nossas crianças menorzinhas de 3 anos, elas já não pegam o celular e acham o filme que querem, o joguinho que querem. Então, com o tempo, a tendência delas é que também se ajustem a esse processo de aula, assim, a essa nova linguagem. A gente vai precisar ter um trabalho a mais nesse início, vai precisar ficar junto, mas a tendência é que isso vá diminuindo, é que elas vão conseguindo ter um pouco mais de autonomia nisso. Então vamos ter paciência, tá certo? Vamos começar a fazer e vamos deixar o ajuste chegar. Um próximo passo que a gente precisa também é conversar com a criança sobre as regras da aula, e isso precisa ser feito pelos pais. É falar que dentro dessa aula à distância a gente precisa pensar no silêncio, fechar o microfone, porque o microfone aberto da plataforma atrapalha a aula, são várias crianças falando. Fechar o vídeo da plataforma ou abrir na hora que o professor falar. Isso são coisas relativas à plataforma que vai ser usada pela escola e que os pais precisam ensinar à criança. São as regras. Quando a gente fala regras da casa, regras da escola, os pais vão ter que passar as regras da aula para a criança. E são coisas muito simples. É participar na hora que o professor fala, abrir e fechar áudio e vídeo, que a escola vai estar passando para vocês e vocês vão repassar para o filho de vocês, né? Um próximo passo que a gente precisa pensar também é como a gente vai falar sobre isso com as crianças. Às vezes a gente começa a falar para a criança que vai ter aula à distância, aula pelo computador, já com um semblante muito inseguro, muito tenso. Então a gente precisa pensar antes como é que a gente está falando disso para ele. Será que a gente não está passando o nosso medo, a nossa insegurança em relação a esse sistema novo? E isso não está deixando a criança mais insegura? Porque a forma como eu comunico o que vai vir também é a forma como a criança assimila isso. Então, eu preciso passar para a criança que eu estou segura com aquilo e que aquilo pode funcionar e que eu acredito nela e que eu acredito que ela vai conseguir. Uma coisa que a gente tem que pensar é que a criança que ia para a escola antes, que estava indo para a aula presencial, ela tinha um momento da aula na escola e tinha um momento que chegava em casa e tinha que fazer as tarefas, não era? Porque algumas mães também têm me questionado assim, Carla, mas a escola, além da aula, está passando as tarefas para fazer depois. Mas, gente, a gente precisa pensar que isso era assim antes. Antes a criança ia para a escola e vinha para casa com a tarefa para fazer. A questão é que a gente está num momento tão inseguro, num momento tão sofrido da gente agora, com os nossos medos, as nossas angústias pelo isolamento social, que isso está tudo muito misturado. Então a gente não consegue perceber o que já era praxe, o que já acontecia antes. O processo de aprendizagem escolar já era assim. Ele já acontecia para as escolas daqui dessa forma. Aula em um turno e no turno que a criança estava na escola, as tarefas para fazer em casa. Então, por que agora a gente acha tão estranho? É porque é uma linguagem diferente. É uma estrutura nova. A criança precisa ficar na frente do computador. Ela não vai dar conta. A gente não sabe ainda se ela vai dar conta. Ela pode dar conta. Ela talvez não dê conta nessa semana. Talvez não dê conta na próxima semana ainda. Talvez essas 2 primeiras semanas sejam mais difíceis de adaptação. Como seria a adaptação de qualquer criança numa escola nova? Né? Professores novos, metodologia nova, livros novos. E aí a gente vai precisar desse tempo para se adaptar. Mas ela pode conseguir sim. O que a gente tem que pensar é que a gente tem que organizar. Ela vai ter um momento de aula e vai ter aquele outro momento que é para sentar em casa e fazer a tarefa, como ela fazia antes. É sentar em casa e organizar. Então, eu tenho em casa mais pessoas, eu tenho outros filhos que precisam fazer também. Eu tenho o pai e a mãe que também estão fazendo em casa o trabalho por computador. O que a gente precisa? Definir antes, planejar. Quem vai usar a sala para fazer a aula? Quem vai usar o quarto?
A criança que tem mais dificuldade de atenção, o ideal é que não use o quarto, porque ele vai se dispersar mais com os estímulos distratores, com brinquedo, com jogo. Então, o ideal é que ele fique num espaço onde a família tem acesso visual a ele, que possa perceber o que está acontecendo e possa ir lá dar um toquezinho quando ele se dispersar. O ideal é que ele fique na sala, na mesa da cozinha, onde a mãe está preparando o almoço, porque ela não necessariamente precisa ficar junto dele, mas ela pode estar de olho, prestando atenção nele, tá? Então, se a criança tem alguma dificuldade com a atenção ou com a aprendizagem, o ideal é que ela fique num lugar mais central e não no quarto. A criança, o adolescente que tem mais facilidade, que é mais independente, mais autônomo, ele pode ficar no quarto. Pai e mãe, que hora vão poder fazer esse trabalho? Se é no mesmo horário, se não é, quem vai usar o computador, quem vai usar o tablet, quem vai usar o celular, quem tem mais autonomia para usar que tipo de ferramentas desse. Quem vai dar o auxílio para a criança menor? Qual é o adulto? É um irmão mais velho ou é um pai ou uma mãe? Ou é uma avó que está em casa? Então, esse tipo de definição precisa ser guiada de acordo com cada família. Se faz esse planejamento antes, se faz essa organização do espaço, do ambiente que vai ser feito, cada pessoa vai fazer em que ambiente, de que forma, que material vai estar disponível, e aí se organiza isso e a coisa flui mais facilmente. Então, a gente precisa pensar que estamos agora num momento que não é de férias, estamos dentro de casa. Então, vamos organizar o que a gente tinha antes, que era um momento de trabalho e de escola que a gente saía, mas agora a gente trouxe isso tudo para dentro de casa, todos para dentro de casa, e vamos tentar, dentro do que a gente tem, fluir aí. Então, eu diria que agora, para isso funcionar, a gente não tem uma receita de bolo, a gente não tem uma fórmula mágica, mas o que vai fazer funcionar é, primeiro, acreditar que sim, pode funcionar, porque eu recebi vídeos de crianças fazendo lindamente, sentando, concentradas, crianças que eu nem imaginava, crianças que estão dentro do espectro autista e conseguindo, e muito animados e muito empolgados com esse sistema novo, e que me surpreenderam. A mim, que acompanho eles em terapia, me surpreenderam. Então, sim, pode funcionar. Sim, a gente precisa dar um tempo para isso funcionar, para isso fluir. A gente precisa planejar e organizar espaço e tempo para cada pessoa que está dentro de casa usar. A gente precisa planejar as ferramentas que a gente tem, computador, tablet e celular, quem vai usar o que e em que lugar. E a gente precisa de um grupo de apoio para isso. As crianças que têm mais dificuldade, crianças que têm hiperatividade, dislexia, autismo, que já tinham por si só dificuldades com a aprendizagem e que já estavam no processo de terapia antes, que podem ter sim um pouco mais de dificuldade agora, com essa linguagem nova. Essas crianças, os pais podem estar em contato com os terapeutas deles, que agora podem estar, né, num processo, né, parado com as terapias, mas os terapeutas eu tenho certeza que vão estar abertos a auxiliar. Então, é entrar em contato com os terapeutas, pedir uma ajuda, pedir uma sugestão de como eles podem fazer em casa para ajudar. Porque o terapeuta do teu filho, ele está acostumado, ele sabe o ritmo do teu filho. Então, ele sabe guiar melhor o que cada criança pode conseguir mais fácil. Ele sabe te dizer o que o teu filho consegue fazer com mais facilidade. Então, ele vai poder te dar uma dica melhor. Então, não diz logo, olha, o meu filho tem hiperatividade, ele não vai conseguir. O meu filho tem dislexia, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir, com as dificuldades que ele tinha antes na sala de aula presencial. Mas ele vai conseguir alguma coisa. O processo de aprendizagem pode não ser perfeito? Sim. Eles podem não assimilar tudo? Sim. Mas eles podem assimilar muitas coisas. Outras coisas que a gente pode fazer é buscar vídeos paralelos daquele tema que está sendo trabalhado, né, vídeos no YouTube daquele assunto e passar para as crianças, né, outras coisas, outras formas de pesquisar aquele mesmo assunto que também sejam de motivação delas.
E outra coisa, gente, a gente fala tanto na multidisciplinaridade, né? Mas isso não pode ficar só restrito aos profissionais. Isso tem que vir, a gente sempre falou que isso tinha que vir para os pais. Então vamos abraçar isso agora. Vamos passar para a escola o que está funcionando e o que não está. De uma forma aberta, de uma forma de coração aberto. Então vamos passar essa semana o que foi que funcionou. As aulas mais expositivas foram boas, a aula onde o professor estava mais interagindo mais com a criança era melhor, a aula onde o professor usava mais slides, a criança se motivava, a aula onde o período de aula onde o professor colocava mais intervalos era bom para a criança. Como funcionou isso? A organização dessas aulas numa tarde, como funcionou, numa manhã, como funcionou. Então é importante a gente também passar isso para os professores, para a escola. Olha, isso funcionou, isso não foi bom. Como pais se coloquem, porque a gente fica muito na defensiva. Isso não funcionou, isso não é bom. Então vamos dar esse feedback também para a escola e vamos dar esse feedback para os profissionais, para os terapeutas que estavam acompanhando os filhos de vocês, porque assim, em grupo, essa linguagem nova pode funcionar sim, e pode dar a gente muitas surpresas também. As crianças, elas surpreendem a gente pode ainda ficar muito encantado com o que a gente vai encontrar aí pela frente. A gente está no começo disso, a gente ainda está com muitos ajustes para fazer. Então vamos em frente, vamos tentar, vamos abrir a nossa mente para isso. E tudo pode funcionar sim. O que não vale é a gente fechar os olhos, a gente sentar, chorar e dizer, olha, eu não consigo mais nada e o ano está perdido. O ano não está perdido ainda. A gente tem muito o que fazer por ele ainda. E é importante para a criança se sentir fazendo parte de um grupo, se sentir sentir que ela é proativa, que ela está funcionando, que ela está criando alguma coisa. Porque da mesma forma que a gente nesse isolamento social está pensando na depressão e nos transtornos mentais dos adultos, a gente também tem que pensar nisso nas crianças. Essas crianças paradas e deslocadas do grupo que elas estavam inseridas antes, também não é bom para elas. Então vamos deixar elas participarem, tá certo? Eu espero que tenha sido útil para vocês, que tenha ajudado a gente a refletir um pouco sobre esse processo, essa linguagem nova na aprendizagem. E qualquer coisa eu estou à disposição de vocês também para a gente ir trocando mais informações. Fiquem todos com saúde e vamos continuar nessa busca de mais aprendizagem e de mais conhecimento. Até o próximo vídeo. Se o vídeo ajudou vocês, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal.